Fala pessoal, como a gente já viu em vídeos anteriores, uma classe ela é uma representação existente no mundo real. Por exemplo, a classe carro ela é uma estrutura que pode representar qualquer tipo de carro. E essa representação é feita observando as principais características dos carros, os principais comportamentos desse carro. Só que em orientação a objetos, quando a gente quer criar alguma coisa, não basta só criar a classe, a gente precisa materializar essa classe. O ato de materializar essa classe a gente chama de instanciar. E o que a gente materializa a gente chama de objetos. Então, para a gente criar alguma coisa em orientação a objetos, a gente precisa instanciar um objeto através de determinada classe. Por exemplo, esse carrinho aqui. Esse carrinho aqui ele já é considerado um objeto instanciado de uma classe, porque ele tem cor, ele é vermelho, ele tem um modelo, ele é um Camaro. Esse outro aqui também é considerado um objeto, porque ele tem uma cor verde, ele é um modelo Impala. Ambos são objetos da classe carro. Nada me impede, por exemplo, que eu tenha 3, 4, 5 objetos da mesma classe. Eu poderia ter 5, 6 objetos idênticos do Camaro. E ainda assim, eles seriam todos considerados objetos diferentes de um mesmo tipo de classe. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender a distanciar objetos de uma classe criada por nós mesmos. E vamos aproveitar ainda para utilizar um pouquinho a classe string e ver como cria texto em Java. Partiu programar. Então, vamos começar criando um objeto da classe string. A gente digita primeiro o tipo string, mais o nome da variável, do objeto, nesse caso. Recebe a palavra especial new string, que é o nosso construtor. A gente vai ter uma aula só para o construtor. Pronto. Criamos o nosso primeiro objeto, sem nada, nulo. Se a gente quiser fazer alguma coisa agora com ele, a gente precisa atribuir valores para ele. Como ele é um string, eu posso colocar palavras, nomes, qualquer coisa. Vou colocar meu nome aqui, Carlos. Pronto, atribuí um valor ao meu objeto string, adicionando uma string nele. A gente também pode fazer isso de forma direta. Por exemplo, crio um objeto e já coloco direto o nome dele. Ou seja, eu não preciso criar um novo, um new, não utilizar o construtor. Porque o Carlos, entre aspas, é como se ele já fosse um objeto do tipo string. Mudei aqui para Eduardo para não ficar igual de cima. Eu também posso criar nulos, objetos nulos, ou seja, ele tem um espaço reservado para o tipo string, mas não tem nenhum valor atribuído a ele. Ou então criar ele com uma string vazia, que é diferente de ser nulo. Quando temos alguma coisa vazia com aspas, entre aspas, eu tenho um objeto instanciado vazio. O nulo não. O nulo, o espaço da variável do objeto está salvo na memória, mas eu não tenho nenhuma informação atribuída a ele. Todo objeto ele é uma instância de determinada classe. A gente criou uma classe já padrão do Java, que é o string. Agora a gente vai utilizar uma classe nossa própria, já desenvolvida, para instanciar um objeto daquele tipo de classe. Por exemplo, o objeto Ferrari, que é do tipo car. A sintaxe é a mesma do que a string. A gente digita o tipo, que é a nossa classe, o nome do objeto, recebe new mais o construtor car, que é o mesmo nome da classe. E você vai ver que quando a gente digita o nome do objeto, a gente consegue acessar o comportamento dele, que são os atributos e o método. Então, a gente consegue ver aqui o atributo type e o atributo year, que são dois atributos públicos. E a gente também consegue ver os métodos que são públicos. Todos os comportamentos públicos nós vamos conseguir acessar. E você vê que se a gente tentar atribuir um nome ao objeto Ferrari, vai dar um erro, porque o objeto Ferrari é do tipo car e o objeto F50, que é uma string, é do tipo string. Então, a gente só consegue atribuir valores que sejam iguais. Por exemplo, se eu criar um novo objeto aqui do tipo car, chamado Ford, eu posso atribuir este objeto Ford ao objeto Ferrari.
E não vai dar erro porque os dois objetos são do mesmo tipo. Então, Ferrari recebe Ford. Você vê que não dá nenhum erro porque são do mesmo tipo. Agora, se eu quiser atribuir alguma string a um desses objetos, eu tenho que fazer isso atribuindo valores a algum atributo do tipo string. Por exemplo, aqui Ford.type, que é do tipo string. Então, Ford.type recebe um valor aqui qualquer. Escrever aqui sedã. Pronto. Como o atributo type do tipo string é público, eu consigo atribuir uma string sedã ao objeto Ford. Olha aqui a classe K, você vai ver que é público o tipo. E para finalizar, qual a diferença entre um atributo e um objeto? O atributo, ele é nativo de determinada classe. Eu não consigo criar um atributo no meio de um método, como eu criei aqui, ó, private string surname. Não pode dar erro, porque private é uma definição de um atributo. Quando eu digito apenas o tipo e o nome, eu considero como uma variável. Então, é sempre bom estar com isso em mente. Então, é isso daí, pessoal. Obrigado pela companhia. Espero vocês numa próxima.